Olá, turminha. Sou a professora Maia Almeida, de Química, e hoje eu vou falar sobre distribuição eletrônica. Galerinha, distribuição eletrônica já fala, distribuição de elétrons. Mas aonde? Onde que eu vou distribuir esses elétrons? É a distribuição dos elétrons nas camadas, ou seja, lá na eletrosfera. Galerinha, primeiramente, eu tenho que saber a quantidade de elétrons que eu tenho num átomo. Como que eu sei isso? Eu vou olhar sempre o número atômico, lá na tabela periódica. O número atômico, ele é sempre menor do que a massa atômica. Então, nesse caso, o número atômico aqui do ferro é 26. Esse 26, ele representa o número de prótons, ou seja, de cargas positivas. No átomo neutro, como a gente falou na aula anterior, todo átomo neutro, a quantidade de carga positiva tem que ser igual à quantidade de carga negativa. Ou seja, a quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons. Então, toda vez que eu for fazer uma distribuição eletrônica, eu vou usar o número atômico. Aqui é o modelo de distribuição eletrônica, aqui vem o símbolo, aqui a massa atômica, o nome do elemento, que é ferro, ok? Turma, o modelo atômico de Rutherford mostra que o átomo possui um núcleo com prótons, que é a carga positiva, e nêutrons, que é a carga neutra. E lá na eletrosfera, e ao redor desse núcleo tem uma eletrosfera, que é formada por várias camadas de elétrons. E essas camadas têm valores de energia específicos para cada tipo de átomo. Para os elementos conhecidos até hoje, existe no máximo 7 camadas, que é representadas pela letra K, L, M, N, O, P, Q, letra maiúscula, e esse K representa a camada 1, a L, 2, a M, 3, a N, 4, a O, 5, a P, 6 e a Q, 7. Então, aqui, uma representação de um átomo, eu tenho o núcleo aqui com os prótons e os nêutrons, e essas camadas é onde ficam o quê? Os elétrons. Então, além de ser chamado de camadas eletrônicas, podem ser chamadas de níveis, ok? Então, a camada K é o nível 1, camada L, nível 2, M, nível 3, e assim por diante. Turminha, a distribuição eletrônica refere-se ao modo em que os elétrons estão distribuídos na camada, ou níveis de energia, então ao redor do núcleo. Por exemplo, eu tenho um átomo aqui de berílio. O berílio, o número atômico dele é 4, ou seja, ele tem 4 elétrons no total. Então, eu vou ter 2 elétrons aqui na camada K e mais 2 elétrons na camada L. Turminha, assim, os elétrons, eles não são distribuídos de qualquer forma nessas camadas, não. Então, tem regras para fazer essa distribuição. Por exemplo, a camada K, ela só suporta no máximo 2 elétrons. Então, ela pode ter 1 ou 2 elétrons. Só não pode passar de 2. A camada de valência, ela é a última camada a ser preenchida por elétrons. E ela pode possuir no máximo 8 elétrons. Lógico que a gente tem algumas exceções, mas a gente vai ver exceções depois. Então, 8 elétrons na camada de valência, até 8 elétrons. Galerinha, e assim, dentro dessas camadas tem uma subcamada. Vamos dizer que é camada dentro de camada, ou níveis que tem subníveis. Aí são identificadas as camadas dentro da camada S, P, D, F. E essas vão aumentando a energia de ordem respectiva. Então, cada camada, ela comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos dentro dessa camada e desse subnível.
E assim, para tornar mais fácil a distribuição dos elétrons dos átomos na camada eletrônica, um cientista chamado Linus Pauling criou uma representação gráfica que facilitou a visualização da ordem crescente de energia e a realização da distribuição eletrônica. Galerinha, na distribuição eletrônica, a energia vai aumentando do primeiro nível até o último nível. E esse diagrama, ele pode ser chamado diagrama de Linus-Pauling, diagrama de Pauling, diagrama de distribuição eletrônica, diagrama dos níveis energéticos. Turma, esse aqui ó, é o diagrama de Linus-Pauling, onde esse 1 aqui, ele representa o nível, ou seja, se é 1, camada K, número 2, camada L, 3, M, e assim sucessivamente. Esse S aqui, ou P, ou D, ou F, é o subnível, ou seja, é a subcamada, é a camada que tem dentro da camada. Esse número que eu tenho aqui é a quantidade de elétrons que eu tenho nesse subnível. Por exemplo, aqui, ó, 1s2, quer dizer que eu estou na camada K, no subnível S, e eu tenho 2 elétrons nesse subnível. Aqui, 2s2, camada L, subnível S, e tenho 2 elétrons nesse subnível. Aqui, 4s14, 4, estou na camada N, estou no subnível S, e tenho 14 elétrons nesse subnível. Turminha, o número máximo de elétrons. Na camada K, eu só comporta no máximo 2 elétrons. Ou é 1 ou é 2. Aqui na camada L, ó, tá vendo esse 2 aqui? Na camada 2, o subnível S, cabe 2. No P, cabe mais 6. Quer dizer que nessa camada cabe 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada M, o S cabe 2, o P cabe 6 e o D cabe até 10. Então, 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Então, a camada M, ela só pode caber até 18 elétrons. A N, 32. A O também vai ser 32. E a P, até 18 elétrons. E na camada Q, 2 ou 8, ok? Aqui, ó, 2 mais 6, 8. Aqui, no caso, pode ser 2 ou 8. Lembrando que o S cabe até 2, o P até 6, o D até 10 e o F até 14. Galerinha, ordem de distribuição do diagrama de Linus-Pauling. Vocês vão sempre seguir a setinha. Ou seja, você vai vir aqui. Vou pegar uma caneta aqui. Ó, vai seguir a setinha. Então, você vai vir aqui 1S2, aí você volta e segue a setinha, vai passar pelo 2S2, depois volta, vai passar de novo pela setinha, 2P6, 3S2, aí você passa novamente pela setinha, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Agora de novo pela setinha. 4D10, 5P6, 6S2. Agora 4S14, 5D10, 6P6, 7S2 e por último 5S14, 6D10 e 7P6. E aqui eu coloquei a distribuição para vocês verem nessa ordem aqui, ó. Okay? Então, essa é a ordem crescente de energia. Aqui eu terei menos energia e aqui eu vou ter energia máxima. Galerinha, um exemplo de distribuição eletrônica. Então, nós vamos fazer uma distribuição eletrônica com o elemento químico magnésio, onde o número atômico dele é 12. Se é 12, a quantidade de elétrons dele vai ser
12. Isso lá na tabela periódica, todos os elementos são neutros. Ou seja, quantidade de carga positiva é igual a quantidade de carga negativa. Então, o que acontece? Vamos lá. Um S2, 2S2, 2P6. Ó, lembrando que esse número aqui de cima é a quantidade de elétrons. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Então, falta 2 elétrons. Então, eu pego mais um no subnível. 3S2. Agora, deu 12. Então, isso quer me dizer o seguinte. 1, lembra, é a camada K. Se é a camada K, aqui, tá vendo que só esse aqui tem o número 1? Então, só ele faz parte da camada K. Então, a camada K eu vou ter 2 elétrons. Tá aqui, ó, K igual a 2 elétrons. A camada L é tudo que tiver 2 na frente. Então, esse aqui tem 2 e esse também tem 2. Então, lá, 2 mais 6 dá 8, ok? Agora eu tenho a camada 3. A camada 3 é a camada M. Eu só peguei esse subnível aqui, 3S2. Ou seja, aqui esse 2 elétrons. Então, M vai ter 2 elétrons. Galerinha, camada de valência. É muito importante que vocês saibam camada de valência, porque na hora que a gente for falar de tabela periódica, você vai precisar saber disso. Camada de valência é a última camada a ser preenchida por elétrons. Então, aqui a última a ser preenchida não foi a camada M com 2 elétrons? Então, essa camada de valência tem 2 elétrons. Então, a última camada a ser preenchida tem 2 elétrons. E é chamada de camada de valência. Outro exemplo. Galerinha, o cloro. O cloro, ele tem número atômico igual a 17. Ou seja, ele tem 17 elétrons. E eu tenho que distribuir esses 17 elétrons usando o diagrama de Linus-Pauling. Então, vamos lá. Um S2 deu 2 elétrons. 2S2. 2 mais 2 deu 4. Então, não deu, tem que ser 17 elétrons. 2P6. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 6, 10. Então, falta 7 elétrons. Então, 3S2 deu 12. 3P6 deu 18. Passou. O que eu faço agora? Galerinha, aí eu tenho que lembrar o seguinte. Que nesse subnível P cabe até 6 elétrons. Então, eu posso ter 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons. Então, se aqui falta aqui, aqui, quando eu chego aqui, falta 5. Então, aqui, em vez de 6, eu posso colocar 5 elétrons. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Mais 2, 12. Mais 5, 17 elétrons. Então, eu distribuí os 17 elétrons. Então, lá, número 1 representa a camada K. Eu só tenho um número 1 aqui, ó. Então, quer dizer que eu tenho 2 elétrons. Ó, aqui eu tenho o número 2, 2. Quer dizer que o 2 representa a camada L. Então, eu tenho que somar os elétrons aqui, ó. 2 mais 6, 8. Tenho 8 elétrons. 3 representa a camada M. Então, 3, 3. Então, eu tenho 2, vou somar com mais 5, ficou quanto? 7. Aqui é 7, desculpa, galera. Aqui tem 7 elétrons. Então, quer dizer que a camada de valência vai ter 7 elétrons. Galerinha, agora, no próximo vídeo, eu vou falar sobre cátion e ânions e a distribuição eletrônica de cátions e ânions. Tchau, tchau, obrigada.